O ministério de Jesus foi ambulante, ele andava de lugar em lugar. Quando ele assentava era para ensinar. Quando ele estava em pé para realizar algum milagre, alguma coisa assim rápida. E o lugar onde ele ficou em pé o tempo todo foi na cruz. Da manhã às 3 horas da tarde. Mas só ficou em pé porque foi obrigado. Não tinha. Deram um prego nas mãos dele, nos pés dele, e levantaram ele lá naquela cruz. Aí ele não teve jeito de sentar. Ali ele tinha que ficar em pé. E ele tinha que ficar em pé para nos receber. Porque nós, pecadores, precisávamos entrar naquele portal. Aquela é a porta estreita. A porta estreita. Caminho apertado. Pode passar aquele que crê em Cristo crucificado. Jesus atraindo a humanidade a si, ali na cruz. Quem estava naquela cruz? Um homem, um rabino que havia ensinado, ele estava ali, um Salvador, Cristo, Jesus, Cristo, Deus, Jesus, homem, Cristo, Jesus, Deus, homem, Deus encarnado no homem, o verbo de Deus encarnado, cheio de graça e verdade, ali naquela cruz, um homem, mas um homem coletivo. Ayrton Senna estava vivo e ele ganhava as corridas. A bandeira do Brasil era hasteada, o hino nacional era tocado, e todos os afissurados por esporte, Fórmula 1, ficavam alegres e vibravam, porque a vitória do Ayrton Senna, ainda que fosse a vitória individual dele, ele era um representante brasileiro, era um piloto brasileiro que ganhava. Ele ganhava o dinheiro, mas a gente ficava alegre com a vitória dele, né? Ele ganhava coletivamente. Ele ganhava coletivamente. Quando Davi enfrentou o gigante Golias, se Davi perdesse a batalha, Israel perderia. Se Davi ganhasse a batalha, os filisteus perderiam. Era uma luta entre duas pessoas representantes de duas nações. Quando Davi ganhou a batalha, Davi foi o vitorioso. Na verdade, Davi não ganhou batalha nenhuma. Quem ganhou foi o Senhor dos Exércitos. Mas ele ficou com a fama. E aquela vitória era coletiva. Quando Adão pecou, quantos pecaram? Todos. Porque Adão era o genearca. Ele era a semente de toda a humanidade. E quando ele pecou, a humanidade tornou-se pecadora. Mas quando Jesus foi para a cruz, ele foi só. Só que lá na cruz ele fez um trabalho extraordinário. Vamos ler João 12, 32. 12, 32 e 33. Olha só. E eu, quando for levantado da terra, o que fez? Atrairei todos a mim mesmo. Atraiu a cruz, ele atraiu a ele. Ele foi o imã que atraiu a humanidade a ele. Atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia significando de que gênero de morte havia de morrer. Qual foi o gênero de morte que ele morreu? Morte de cruz. Morte de cruz, a pessoa fica como da terra? Levantada. Porque Jesus foi levantado 3 vezes da terra. Na cruz, na ressurreição e na ascensão.
Mas ele nos atraiu na cruz. Todos. Se você olhasse ali, o rosto, você viria o rosto de Jesus ali na cruz. Mas se você olhasse na sua identidade, ali dentro estava Glênio. Eu sou pecador. Na ocasião lá em Londrina, uma senhora estava com depressão e a filha dela me pediu para fazer uma visita. E a dona Cidinha era uma filha de usineiros de Pernambuco. E eu cheguei lá para conversar com ela, comecei a conversar, ela estava sentada numa cadeira de balanço. Ela olhava lá para o infinito e... Dona Cidinha, a senhora vai bem? Sim, nem não. Sou gente, sou cachorro, é a mesma coisa. Eu tentei conversar com ela, puxei assunto do jeito que eu sabia. Ela não abria a boca, só balançando. Aí eu chamei a Dindinha, que era uma empregada antiga. Dindinha, arranja uma cadeira de balanço para mim também. Aí botei de balanço na frente dela, ela fazia assim e eu fazia assim. Telefonei para a secretária da igreja e disse, marca tudo. Que hoje tem um ministério aqui com uma muda. E eu vou ficar aqui o tempo todo. Aí ela balançava para frente, eu balançava para trás. Ela fazia aquilo lá. E nós ficamos ali meia hora, 45 minutos, uma hora e meia. Aí ela levantou, foi lá dentro, voltou com um crucifixo de prata, que tinha uns 70 centímetros de comprimento, pesava uns 5 quilos de prata de lei, um crucifixo muito pesado. Aí ela chegou e colocou no meu colo. Eu segurei o crucifixo. Preste atenção, uma pessoa deprimida, extremamente religiosa, um pastor vai fazer uma visita. Como é que ele vai reagir agora com esse crucifixo na mão? Aí eu olhei para o crucifixo e disse, ô dona Cidinha, mas que obra linda! Que obra de arte, que coisa mais linda! Esse crucifixo. O senhor gostou? Foi a primeira palavra dela. Se gostei muito. É um crucifixo maravilhoso. É uma obra de arte. Ela disse, meu pai trouxe para minha mãe e ele foi benzido na cripta de Santa Mônica pelo Papa Bento XV. O Bento XV viveu 1914, por aí assim, tempo da guerra. Que coisa mais linda, dona Cidinha. Estou mesmo? Não, é lindo. Só que tem um erro aqui, dona Cidinha. Que erro? A cabeça. O que é que tem a cabeça? Ô, dona Cidinha, imagina a senhora uma coisa. Eu mato seu filho. Quem é que deve ir para a cadeia? Eu ou a Dindinha, a empregada? É o senhor matou meu filho. Muito bem. Eu é que devo ir para a cadeia. Sim, senhor, você matou meu filho, o senhor é que deve. E ela já estava falando e defendendo com unhas e dentes. É o senhor que deve morrer e ir para a cadeia. Aliás, o senhor devia morrer. Porque o senhor matou meu filho. Digo, perfeitamente. Quer dizer que se a Dindinha fosse para a cadeia no meu lugar é injusto? É muito injusto. Eu disse, quem é que é o pecador? Sou eu e a senhora ou é Jesus? O pecador.
A senhora e eu ou Jesus? Somos nós. Muito bem. E quem é que devia morrer? É o pecador ou o inocente? Pois é. Ele morreu por nós para nos levar a morrer nele. Porque ele precisava nos justificar com o seu sangue, mas ele precisava nos crucificar por causa de nossa natureza. A natureza é perversa, dona Cidinha. A senhora sabe por que a senhora está deprimida? A senhora está deprimida porque a senhora tem um ego dentro da senhora que não cabe mais dentro. É um ego obeso. Um ego insuportável. E ela disse, você sabe o que é mesmo? Eu digo, não é que sabe que é mesmo, não é? A senhora sabe que é mesmo. O seu ego é que faz a senhora ficar desse jeito, rabugenta. Ela precisa morrer, dona Cidinha. Só que Jesus já lhe levou a morrer. Ela disse, Glênio, nunca ninguém me contou isto. Eu digo, se eu fosse a senhora, eu ia lá num ourives, lá numa pessoa que trabalha com prata, mandava cortar essa cabeça e botava a cabeça da senhora aí nesse lugar. E a senhora ia olhar assim, naquela cruz, quem estava ali era eu, Cidinha. Só Jesus. Eu nunca vi uma pessoa com tanta alegria. Ela disse, Glênio, eu não sabia, Glênio, que Jesus já tinha me levado naquela cruz a morrer. E Dinha creu. E aí ela virou para mim e disse assim, Glênio, eu nunca mais vou pisar na minha igreja. Mas eu não vou na sua. A senhora está certa por 2 motivos. Primeiro, porque eu não tenho igreja. E a senhora não vai na minha mesmo. E a senhora não vai lá na que eu reúno, para a senhora não ficar decepcionada, porque lá tem gente de todo jeito. E tem um joio lá dentro que vão confundir a senhora. Fica aqui quietinha mesmo dentro da sua casa, conhecendo Jesus, e a gente vem aqui lhe visitar até a senhora sair do seu cansaço. E a gente tem a impressão que a gente tem que fazer das pessoas religiosas. E Jesus não veio fazer religioso. Jesus veio fazer filhos de Deus. Filhos de Deus são as pessoas mais libertas deste mundo. Ninguém bota cabresto num filho de Deus. O filho de Deus é livre. Anda com alegria. Festeja no dia que tá, bota na fornalha. Ele faz festa. Quando bota na cadeia, eles cantam hinos. É uma turma alegre, feliz. O negócio está tudo de cabeça para baixo e eles estão rindo. Por que vocês estão rindo de quê? Oh, nós fomos aceitos, nós somos um bando de mendigos que fomos aceitos pela graça de Deus. É uma turma feliz. Religioso é tudo mal encarado. Mal-humorado, briguento, criador de caso, procurador de cargo. É carga, meu irmão, levar as cargas um dos outros. O cara quer um cargo. Eu quero é um cargo na igreja. Não é cargo, não, é carga. Larga cargo para lá e vai pegar a carga do outro. Você vai ver como você vai ficar feliz de poder ser instrumento de mula velha, levando a cangalha e Deus lhe fazendo feliz, porque você está sendo útil para as pessoas que Deus ama. Para de bobagem com religião, que religião dá só trabalho para a gente. Eu estou falando isso porque eu fui religioso durante muitos anos e eu não aguentava. Eu vivi com esse religioso 31 anos e tinha hora que eu tinha vontade de arrancar ele e dizer, sai daqui, capeta. Insuportável, porque é crítico, é criador de caso, é murmurador, se chove, reclama, se não chove, reclama, se faz calor, reclama, se faz frio, reclama, nunca está feliz, as coisas nunca estão boas, é só aquela coisa. Aí o Senhor tem que tirar essa vida e botar a vida dele dentro de nós. E ele fez isso ali na cruz. Atraiu-nos a ele, nos colocou nele. Quando ele morreu, quem morreu? Vamos ver 2 Coríntios 5, 14. Vou para essa. Anjo é que nos leva a julgar assim, a pensar assim, nos leva a admitir isso de uma maneira
irrefutável. Um morreu por todos, logo, todos morreram. Morremos onde? Morremos em Cristo. Quando Cristo morreu, nós morremos em Cristo. Nós morremos em Cristo. Ele nos incluiu nele. Ele nos atraiu a ele. Ele morreu uma morte que não era dele, era minha. E eu morri com ele. Isso é ato de fé. Eu não morri fisicamente. Eu não tinha nem nascido no tempo da morte dele. Mas era uma morte em benefício de todos. Era uma morte que incluía todos. Era uma morte que era compartilhada com todos. E a morte dele foi a nossa morte. A ressurreição dele é o quê? Vamos ver. Efésios 2, 4. Você viu o que ele está dizendo ali? Você viu? Mas Deus Pai, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida. Por favor, fala de mim. Juntamente com Cristo. Nunca vai dizer que você foi crucificado com Jesus. A Bíblia diz que você foi crucificado com Cristo. Se olhasse para fora, você via Jesus crucificado, você não via Cristo crucificado. Só que Cristo, Jesus, era uma só pessoa com duas naturezas. E a natureza que nos atraiu é a natureza divina. Porque a natureza que nos substituía era a natureza humana. Estava um homem, mas nesse homem estava Deus. E este Deus nos atraiu a ele. Houve um momento da cruz que esse Deus morreu. É incrível dizer isto. Morrer não significa extinção, significa separação do Pai, separação de Deus. Foi na hora que ele gritou: Deus meu, por que o Senhor me virou as costas? Por que o Senhor me desamparou? Por que você afastou de mim? Naquela hora, ele tinha recebido todos os nossos pecados e a nossa iniquidade, porque o Pai fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Preste atenção que não foram as iniquidades, mas a iniquidade de nós todos. Iniquidade está no singular e nós todos está no plural. Esta iniquidade é a natureza maligna que recebemos de Adão. Ela foi colocada em Cristo Jesus. Ele não tinha pecado, ele não tinha essa natureza. Mas o Pai fez cair. Foi para a minha paz que eu tive grande amargura, mas lançaste para trás das tuas costas os meus pecados. E aonde eles foram cair? Na cabeça de Jesus. Sobre Jesus. Agora se tornou o homem mais feio do mundo. Da meio-dia às 3 horas, uma cortina de trevas fechou o céu, fechou o sol. Para que ninguém olhasse para ele, porque não havia nem beleza que nos agradasse. Ficou uma raiz de uma terra seca, torto, dores atrozes, dores de cãibra, feio, mas ele não deu um gemido, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele ficou calado, assumindo o meu pecado, a minha fealdade, a minha estupidez, a minha arrogância, o meu ego, morrendo uma morte que não era dele. A última palavra dele foi: está aí.
consumado. Pelo Espírito a Deus. Significa que a obra foi consumada, foi cumprida. Você se assenta. Quando é que o sumo sacerdote se assenta? Quando a obra está acabada. Mais para fazer. Fez tudo. Tudo o que ele tinha que fazer, ele fez.